Olá, estamos começando mais um MaçonCast, que é o podcast da Loja Maçônica Luz e Fraternidade. Hoje nós temos um convidado mais do que especial, nosso irmão Joeldson Sena. Nosso irmão Sena, que tem quase 50 anos de maçonaria, 3 vezes venerável mestre de nossa loja, uma longa história, portanto, dentro da Luz e Fraternidade da Maçonaria Ferense. Sena, é um prazer e uma honra muito grande ter você aqui, meu irmão. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Eu quero começar logo sabendo o seguinte: aos seus 80 anos, como é que você iniciou dentro da maçonaria? Quando foi? E como é que foi esse processo de entrada na maçonaria? Eu era um representante de laboratório e conheci um amigo, irmão, que a gente chamava ele Gogó da Ema. E aí nós viajávamos junto, nas viagens ele frequentava algumas lojas. E daí em diante ele foi conversando comigo, e me apresentou na maçonaria. E eu comecei em 1978. Eu fui iniciado em 1978. Aí fui de aprendiz para mestre, eu fui até 1979, nesse período aí. E daí em diante a gente deu continuidade, onde também eu continuei fazendo o mesmo trabalho, o mesmo que ele fazia. A gente levava um balão grau, levava os trajes para a gente chegar nas cidades que fui a visitar médicos e a gente pudesse frequentar as lojas também. E foi uma caminhada bonita, eu me sinto muito feliz em ter entrado na maçonaria. Você tinha um parente maçom? Não. O contato primeiro foi exatamente no seu convite? Foi o convite. Eu queria saber, a gente tem sempre essa curiosidade daquela fase inicial, da entrada sua dentro da loja. Como é que era a loja? Se você tem alguma lembrança assim, de quem estava naquele período, talvez até do venerável, de alguma pessoa que você tenha encontrado lá, que de repente até lhe surpreendeu. Houve alguma coisa assim? Na nossa época, quando eu entrei logo, porque tem uma história interessante da loja, que a nossa loja não era lá em cima, ela era cá embaixo, onde ali também existia a Escola São João da Escócia. Não era um prédio de andar, a loja era no térreo. Era no térreo. E aí, passou lá para cima, começaram a construir a loja lá em cima, que foi na época do nosso irmão Geraldo Guerra também. E nós nos reunimos no salão de banquete, um período muito grande. Depois que foi completou o trabalho que estava se fazendo para a construção da loja, aí nós passamos para lá. Ficou o salão de banquete. Lá embaixo era uma galeria, e essa galeria nós tínhamos algumas salas, e lá no fundo nós tínhamos um barzinho, e tínhamos também um escritório de representação de um irmão nosso. E lá, eu conversando com um grande irmão que me deu um suporte muito forte, que foi o irmão Agnaldo Machado. Chamando Agnaldo e mais vários outros irmãos também que participaram, Epaminondas, Viriato, os irmãos participaram bem. E nós fizemos, eu perguntei, vamos reformar essa galeria? Aí a turma disse, vamos, mas nós não tínhamos dinheiro para fazer essa reforma. E fomos contando com o apoio de um irmão, apoio de outro irmão. E o piso era um emborrachado preto. Aquele emborrachado ficava soltando uns pedacinhos assim. Nós tiramos o piso todo, botamos piso novos, fizemos pintura geral na galeria e também construímos onde era
escritório do irmão, mais o barzinho, nós construímos ali 8 salas. E, mas fizemos, com a orientação até do meu irmão Aguinaldo, nós fizemos de uma maneira que o salão de banquete em cima ficou numa sustentação para se colocar até mais andares em cima. E lá também, onde fica os altos corpos, foi feito também uma área que ficou, no fim, terminou fazendo a loja de mestre, onde passou a funcionar os altos corpos também. Mas quando saímos de lá, quando terminamos o nosso trabalho, meu irmão Moreira me substituiu. Aí eu brincava com ele assim: olha, estou lhe deixando bastante dinheiro aí para você dar continuidade ao seu serviço. Mas não era dinheiro não, estava deixando, era débito. E ele foi, pagou tudo, graças a Deus, foi tudo bem. Mas a história é bonitinha. Quando foi que você foi venerável a primeira vez lá? Que ano foi? Em 2000, não me lembro assim. Não é. Foi quantas vezes que você foi venerável? Eu fui venerável 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. Uhum. Eu fui venerável, iniciei com o Severino Oliveira Brito e passei 3, depois repeti o mandato porque nós não tínhamos terminado a construção das salas lá de baixo. Aí mantivemos a diretoria para a gente poder fazer o restante da reforma que estava sendo feita. E aí chamamos um irmão nosso que trabalhava muito com essa parte de energia, parte elétrica, e ele mudou toda a fiação que era da loja, foi colocado tudo cabo. Aqueles medidores de energia das salas, eram dentro do corredor, fechado ali, para o pessoal vir da Coelba fazer a medição dos medidores ali. Eles tinham um trabalho muito grande. Aí nós mandamos fazer a parte lá de fora. Foi quando a Epaminondas nos deu esse suporte também. E aí foi seguindo e... As 3 foram em sequência, não? Foram em tempos distintos, eu imagino. Porque o seu período de venerável. 2 foram sequências e outro foi um pouco mais distante. Outro foi mais distante um pouco. Porque nós fizemos me apareceram os meus irmãos, inclusive estava o meu irmão Moreira também no meio, e nós fizeram uma reunião que queríamos, entre os veneráveis e os irmãos, e aí me botaram, disse assim: não, queremos que você continue venerável por mais um período. Não foi, isso aí foi assim. Aí eu dei risada com todos eles e terminamos aceitando e demos continuidade. Teve algum evento nessa época que você se recorda, que seja alguma coisa que tenha marcado sua memória, alguma coisa que tenha sido interessante, você queira contar e registrar isso pra gente? Olha, uma das coisas interessantes que nós tínhamos sempre, mensalmente, é que nós nos reuníamos no Parque Esportivo. E lá nós tínhamos uma churrasqueira e os irmãos, a gente brincava com os irmãos assim, cada um levava a sua parte. Você vai levar um pouco de carne, o outro vai levar um pouco de cerveja, o outro vai levar cada um levava alguma coisa e a gente fazia a festa lá no fundo. Teve também ali foi por vários outros veneráveis. Aquele Colégio São João da Escócia, com salão de festas lá embaixo, ele foi conseguido pelo nosso irmão Severino Oliveira Brito. E aí nós fazíamos essas festas, fazíamos às vezes festas noturnas para danças brincais, aquele todo. E a gente fazia, era muito interessante mesmo. E uma das coisas que a gente tem que lembrar muito é que
nós tínhamos uma maneira de nos confraternizarmos de uma maneira muito saudável, uma pessoa que a gente participava e fazia também a nossa parte de doar também para poder conseguir. Se vocês vão ver o seguinte, que ali na Escola São João da Escócia temos aquele parque esportivo ali. Nós tivemos muito movimento ali, nós tínhamos vôlei, nós tínhamos futebol, era churrascaria, e a gente curtia muito aquele momento ali. É muito importante, né, Senna, a gente ter o contato e o espaço para a gente se socializar, se aproximar, conhecermos melhor os irmãos, conhecermos melhor as famílias. Isso é uma coisa muito importante que a maçonaria faz, que essa oportunidade, esse espaço para que essas relações se aproximem, que essas relações se fortaleçam. Eu sei que você é uma pessoa que é apaixonada por maçonaria, e eu sei que você também tem ideias muito específicas sobre quem são as pessoas, né, que têm, digamos assim, vocação ou espírito, digamos assim, para maçonaria. Eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre as pessoas que nos ouvem, quem são as pessoas que teriam assim o perfil para entrada, o que eles precisam ter, o que uma pessoa precisa ter para ser maçom. Primeiro, ele tem uma família, pode ser solteiro também, mas quando tem família, tem que ser uma família que faça parte da ordem. Agora, eu não posso só dizer assim, eu quero ser maçom, se sendo eu casado, se minha esposa disser que não quer. Eu vou falar aqui também uma coisa interessante, que uma das exigências que nós fazemos na maçonaria é que uma pergunta básica que nós perguntamos ao profano, a pessoa que a gente quer indicar: você acredita em Deus? Se ele acredita em Deus, ele está conosco. E a cunhada tem que estar de acordo também, porque ela vai fazer parte da sociedade feminina, ela vai participar também de outras atividades. Isso é interessante. E que a pessoa tenha vontade realmente de entrar. Isso é um trabalho que tem que ser feito pelo maçom que vai indicá-lo. Porque antes de indicar, tem que fazer uma pesquisa sobre aquela pessoa, se ele realmente tem interesse de entrar na maçonaria. E quem é essa pessoa? Entendeu? Então, são coisas assim básicas que a gente tem que seguir e pedir ao grande arquiteto do universo que seja sempre assim, né? Nesses 50 anos, você identificou alguma mudança? Ou, certamente sim, deve ter ocorrido diversas mudanças. O que é que você marcaria assim como que para você está identificado como uma mudança, ou a melhor, ou a pior, nesses 50 anos de história? O que é que você identificou de evolução ou de algum tipo de alteração que te marca? Para mim, a maçonaria está sempre evoluindo. Eu não tenho nenhum assim pensamento que vai dar uma negatividade sobre a maçonaria. Ela está sempre se evoluindo e sempre prestando excelentes serviços à sociedade. Não importa que seja maçom ou não. A maçonaria serve a todo mundo. Quer dizer que a maçonaria não é só para o maçom, não? Não. A maçonaria, ela trabalha para o bem da sociedade. Então, nós fazemos filantropia constantemente. Nós fazemos filantropia
Nós temos uma escola São João da Escócia, que foi criado pela maçonaria em Feira de Santana. Hoje está está com o governo usando ela do jeito que ele sabe usar. Nós temos um parque esportivo que também às vezes está à disposição da sociedade também para fazer algum evento, algum tipo de evento. Nós temos a loja São João da Escócia, onde temos ali também lugares que as pessoas podem participar, né? E ela não vive exclusivamente para a maçonaria. Ela vive, como eu já falei, ela vive para a sociedade. A sua família, ela tem vinculação também com a maçonaria? Eu sei que recentemente, há pouco tempo, um dos seus filhos, ele foi convidado para a maçonaria. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi a entrada desse seu filho na maçonaria e se existem outras pessoas da sua família envolvida dentro da maçonaria. Olha, uma das vontades que eu tinha era de que um filho meu fosse maçom. Uma das vontades que eu tinha era essa. Mas eu sempre olhando a vontade deles. Porque não adiantava eu levar se ele não tivesse vontade, fosse só para satisfazer o papai. Então, dentre eles, eu encontrei um irmão, filho-irmão, chamado Fábio, que entrou na maçonaria e absolveu a maçonaria. Ele entrou nele a maçonaria. E hoje ele faz um bom trabalho na maçonaria. Ele tem desenvolvido alguns cargos na maçonaria e nesse mandato atual ele também tem feito um bom trabalho. O Fábio Sena. Muito bem. Então a gente sempre reforça essa característica do envolvimento das nossas famílias, né, com a maçonaria. Sim. Como uma forma de reforçar a importância e reforçar o bem que é a maçonaria, não só para a gente como maçom, mas para toda a sociedade, que quem quer o bem dos outros, quer o bem da sua família, daqueles que estão ao seu redor. Né? Com certeza. Então, imagino, eu vi no seu olhar aqui, que a entrada de seu filho lhe trouxe um bem, trouxe felicidade, porque a gente ama o filho e a gente quer o melhor para o nosso filho. Com certeza. Eu peço muito a Deus que nestes quase 50 anos de maçonaria, que Ele me dê mais um tempinho para ficar aqui, para ver meu filho cada dia mais progredindo na ordem. E gostaria de até deixar nesse momento aqui uma mensagem assim. Todo venerável que por ali passou fez um excelente trabalho. Não tem trabalho feito por Sena, por Moreira, por Geraldo Guerra, por Gledes Aerte, por irmão nenhum. Todos que ali entraram fizeram um excelente trabalho. O Severino Oliveira Brito, das velha guarda, meu venerável que me iniciou. Excelente trabalho ele fez também, como todos. E aí nós vamos para Geraldo Guerra, nós vamos para Moreira, nós vamos para outros irmãos que por ali passaram e todos fizeram um bom trabalho. É bom aqui dizer assim, não, o venerável fulano fez isso, o outro fez isso, não. A gente quando faz não quer saber o que fez, se foi bom, ou é bom. Não, todos fizeram bom, todos. E ali para mim, eu não tenho que separar ninguém.
Esse foi melhor, esse foi pior. Todos são bons, graças a Deus. Nós estamos nos aproximando nesse ano, irmão Sena, há 100 anos é o ano do centenário da história da Luz e Fraternidade. Eu queria que você aproveitasse esse espaço do nosso podcast para deixar uma mensagem para os maçons que nos ouvem e nos assistem, e para as pessoas que gostam de maçonaria e estão aqui também com interesse em ouvi-lo. Olha, eu só desejo a Luz e Fraternidade que complete mais 100 anos, além desses 100. Aqui eu não estarei, mas eu quero que ela continue sendo a Luz de Fraternidade que ela é atualmente. Então, a mensagem que eu me sinto muito feliz é que obrigado à Luz de Fraternidade por ter me dado a oportunidade de pertencer a ela. E desejo mais 100 anos para ela. Isso é, a Luz de Fraternidade traz muita paz, muito carinho, muito amor para todos que ali estão presentes. E também para quem não está presente, porque ela faz o bem fora dela também. Então, Luz de Fraternidade é uma bênção que Deus deixou para mim, para outros irmãos que estão que ali frequentam também. Fico muito feliz em pertencer à Luz de Fraternidade. E feliz mais ainda também pelos irmãos que tenho. Todos, para mim, são pessoas que eu tenho maior carinho, maior respeito. E estamos aí, aguardando mais tempo e não sei quanto mais que Deus tome conta. Com essa força e com esse vigor, muito tempo ainda há pela frente, viu, meu irmão? E assim eu quero lhe agradecer imensamente. É uma honra ter você como irmão e ter você na história da Luz e Fraternidade. Igualmente, meu irmão, igualmente. E assim a gente encerra mais um episódio do Maçon Cast. Até a próxima.